Meus queridos irmãos, é muito bom estar de volta à casa de Deus, a esse convívio com vocês. Quero agradecer as orações e os cuidados. Saudamos aos que nos visitam e aqueles que estão acompanhando a transmissão, que a bênção de Deus alcance a cada um. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, iniciando nesta noite o capítulo 7 de Marcos. Assim diz a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do pai ou da mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Até aqui o verso de número 13. Vamos pedir mais uma vez a bênção de Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, a palavra do nosso Senhor, a instrução do nosso Senhor, uma palavra que é uma advertência para todos nós, de que não basta ser religioso. Vem ao nosso encontro agora, ilumina os olhos do nosso coração. Ó Senhor Deus, renova-nos, santifica-nos e coloca aqui, Senhor, no coração de cada um o temor que é devido ao Senhor. Que nós estejamos dispostos a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês perceberam na providência de Deus como a liturgia se encaixou muito bem na mensagem dessa noite. Graças a Deus por isso. Nós temos aqui nesse texto um retrato do que significa legalismo, hipocrisia e apostasia. No meio religioso, legalismo, hipocrisia e apostasia no meio religioso. E isso foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Rapidamente, eu queria conceituar legalismo, hipocrisia e
apostasia. Na história da teologia, legalismo é a teoria de que o ser humano obtém o favor de Deus, a salvação de Deus, fazendo boas obras ou obedecendo à lei. Então é pelo seu esforço, é pelo seu mérito. Isso é legalismo. Hipocrisia, e eu queria ler um pequeno texto aqui de um autor chamado Thomas Brooks. Ele diz assim: o interior de um hipócrita nunca é o seu exterior. O interior de um hipócrita é uma coisa e seu exterior é outra coisa. Um hipócrita é externamente limpo, mas interiormente impuro. Hipócritas laboram mais em prol de um bom nome do que de um bom coração. Uma boa repercussão dos seus feitos do que uma boa consciência. Eles possuem uma aparência de santificação externa, mas interiormente são cheios de malícia, de mundanismo, de orgulho, de inveja e coisas semelhantes. São como almofadas de sofá, feitas de veludo e ricamente bordadas, mas cujo interior é cheio de feno. Hipocrisia é chorar com as lágrimas de Esaú, beijar Cristo como Judas, seguir a Cristo como Demas que amou o presente século, e aparentar compromisso como Simão, o mágico, que tentou oferecer dinheiro para receber o poder do Espírito Santo. Apostasia, em poucas palavras, seria dar as costas à verdade. Negar os absolutos de Deus, romper com os absolutos de Deus, com aquilo que é essencial. E há um texto sobre apostasia que diz assim: o protestantismo histórico ensina que as igrejas verdadeiras são identificadas por certas características: pregação expositiva piedosa ou fiel exposição das Escrituras, observância apropriada dos dois sacramentos, disciplina daqueles que mantêm falsas doutrinas ou vivem de forma ímpia, adoração espiritual dirigida pela Escritura Sagrada. E o texto continua: boa parte dos cristãos professos de hoje participa ou permanece nas igrejas por razões das mais diversas. Por exemplo, de mim, ou a minha família tem sempre adorado nela, ou ainda, eu escolhi essa igreja porque ela tem muitas atividades voltadas para os jovens. E o texto conclui: no entanto, um cristão precisa ser membro de uma igreja pela causa de Deus e nada mais. Isso significa que ele precisa buscar a glória de Deus numa igreja onde Cristo está presente na pregação bíblica, nos sacramentos, na disciplina e na adoração. A membresia, por qualquer outro motivo, é idolatria. Queridos, olhando aqui para o contexto do nosso texto, nós estamos daquele milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e peixes. João, o evangelista, diz que essa multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação, aconteceu no período da Páscoa. Isso significa dizer que isso aconteceu 1 ano antes da morte do Senhor Jesus. Jesus havia adquirido uma grande, e isso despertou a inveja e um ódio muito grande, especialmente no coração dos líderes religiosos que estavam sediados em Jerusalém, representados de forma muito forte pelo Sinédrio. Então, na verdade, eles se aproximavam de Jesus, eles cercavam Jesus, ouviam seus ensinamentos, viam seus milagres, chegaram a atribuir os milagres de Jesus pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, né?
o que Jesus chamou de a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios. E eles viviam procurando sempre um motivo para questionar o Senhor Jesus. E aqui nós percebemos o texto dizendo que escribas e fariseus tinham vindo de Jerusalém. É certo que havia fariseus também ali na Galileia, mas esses especialmente foram enviados pelas lideranças religiosas lá de Jerusalém, e era o centro religioso porque lá estava o templo e lá estava também o sinédrio. E eles foram até onde Jesus estava na Galileia, porque o ministério de Jesus na Galileia foi um ministério amplo e poderoso e grandioso. Grandes sinais foram feitos, grandes manifestações, mas, na verdade, a maioria dos escribas e fariseus odiava o Senhor Jesus. E a gente pode aqui elencar alguns motivos pelos quais eles odiavam Jesus. Primeiro, porque Jesus afirmava ter prerrogativas divinas. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles odiavam o Senhor Jesus, dizendo que ele estava blasfemando. Também Jesus não honrava as tradições dos escribas. E eles ficavam indignados. E mais, Jesus se aproximava dos publicanos e dos pecadores, considerados pelos escribas e fariseus as piores pessoas da sociedade. E Jesus se aproximava, tomava refeições com eles. E Jesus justificava essa sua atitude ao dizer, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas também eles odiavam Jesus, porque Jesus exercia o que eles consideravam uma influência prejudicial para as pessoas. E um último ponto é que Jesus era oposto a eles. Eles odiavam Jesus, porque Jesus era cheio de amor e eles cheios de malícia, de maldade. Jesus era humilde, eles eram vaidosos, né? Jesus era obediente ao Pai, eles eram apenas religiosos. E você sabe o efeito da luz. Jesus é a luz do mundo, e a luz de Deus, que é a marca da sua santidade, a luz de Deus é reveladora. Jesus denunciava a superficialidade deles, a sua hipocrisia, a sua superficialidade, condenava o seu legalismo e falava claramente a respeito da sua apostasia. Então, esses escribas e fariseus estavam preocupados com a crescente popularidade de Jesus. E eles foram até Jesus, eles viviam procurando um motivo. E a pergunta que eu faço, será que eles encontraram um motivo? O texto diz aqui que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. Nós vamos explicar muito bem isso aqui para não dar um mau exemplo para ninguém, não é? Ninguém pensar que Jesus estava conivente com essa prática de não lavar as mãos, não é? E eu estava pensando, ainda bem que as crianças não estão aqui para ouvir essa parte, não é? Se elas tivessem só ouvido essa parte, não é? Então, queridos, quero que você acompanhe na sua palavra, na Bíblia, na sua Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos estudar essa palavra, essa porção bíblica, e dividi-la em 3 partes. Primeira parte, versos de 1 a 5, nós temos aqui uma pergunta acusatória, versos 1 a 5. Segundo ponto, versos 6 a 9, a hipocrisia exposta. Jesus expôs a hipocrisia. Quem fez a pergunta acusatória foram os escribas e fariseus, mas Jesus expõe a hipocrisia deles. E terceiro lugar, versos 10 a 13, Jesus fala da religiosidade deles, uma religiosidade antibíblica.
Irmãos, esses escribas e fariseus, na linguagem que nós usamos hoje, eles talvez pudessem ser chamados de ortodoxos, porque eles eram observadores de preceitos cuidadosamente, eram observadores de preceitos, mas faltava-lhes a prática. No ano de 1959, em Londres, o Dr. Lloyd Jones denunciou esse tipo de prática, chamando-a de ortodoxia morta, ortodoxia estéril. Quando alguém abraça a verdade, mas não vive a verdade, não pratica a verdade. E esse é um alerta para todos nós. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite e que essa palavra encontre lugar no coração de cada um de nós. Olhe os primeiros 5 versículos, né? Então, os fariseus e escribas tinham saído de Jerusalém e reuniram-se em volta de Jesus, né? Tão perto do Redentor, tão perto do Salvador, mas o coração deles estava fechado. E a pergunta era esta: por que os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciãos? Eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, essa é a pergunta acusatória, essa aqui: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Quando nós vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 22, nós temos orientações sobre lavagem cerimonial, mas especialmente voltada para os sacerdotes, é o que está bem evidente ali. Mas os escribas e fariseus, e esses fariseus, eles aprendiam dos escribas, porque, deixe-me falar um pouco sobre os escribas, eles eram estudiosos da lei, eles ensinavam a lei, mas eles também adicionaram à lei, à verdade de Deus, preceitos humanos, regras humanas. Então era a religião das muitas regras, muitas mesmo. E eles colocavam, como a gente lê claramente em Mateus capítulo 23, um fardo pesado sobre o povo, que eles não levantavam sequer com um dedo. Então era uma religião opressora. Eles insistiam que o povo judeu era obrigado a lavar as mãos de modo especial, de uma maneira cerimonial. Então, para que não fique nenhuma dúvida aqui, Jesus era higiênico, ele era cuidadoso. Inclusive, quando você lê no Antigo Testamento, nos livros da lei, havia um cuidado no arraial de Deus, com a limpeza, com o saneamento. Moisés diz assim, porque o Senhor caminha pelo arraial, para que houvesse limpeza. Então Jesus era cuidadoso para lavar as mãos. O que os escribas e fariseus estavam exigindo era um lavar de mãos cerimonial. Por exemplo, a instrução que eles davam é o seguinte: quando você for lavar as mãos, existem regras. Em primeiro lugar, derramar água sobre as mãos com os dedos para cima. A outra etapa, derramar água sobre as mãos com os dedos para baixo. E a terceira etapa, lavar com a mão direita o punho esquerdo, com a mão direita o punho, no punho direito com a mão esquerda. Então era essa cerimônia a que eles se referiam. Não é que os discípulos volto a dizer, não fossem higiênicos, mas é que os discípulos não estavam observando esses preceitos, que eram preceitos humanos. E então eles procuraram questionar o Senhor Jesus. Por que é que os seus discípulos não fazem como os escribas e fariseus? Eles não observam os preceitos. Eles comem sem participar dessa cerimônia de purificação.
E mais, quando o povo era orientado que quando voltasse para casa, vindo de uma praça, era preciso uma lavagem especial, porque eles instruíram da seguinte maneira: quem sabe você teve contato com um gentil, ou você teve contato com um judeu cerimonialmente impuro. Então havia aqui uma série de regras. Então, resumindo, a tradição dos anciãos consistia de regulamentos extrabíblicos que foram adotados gradativamente desde a volta do cativeiro. Esses preceitos foram transmitidos oralmente e só foram escritos lá no segundo século, é que eles foram escritos, mas antes era uma tradição oral. E quando eles investiram em que esses preceitos fossem escritos, a motivação para escrevê-los foi a preservação da lei. Porém, na prática, queridos irmãos, as regras rabínicas serviam para obscurecer o ensino da lei. Eles estavam se afastando da palavra de Deus, né? E aí isso trouxe uma grave consequência em Israel. Ao longo do tempo, o povo judeu começou a medir sua condição espiritual em termos de tradições humanas, em vez de amor sincero a Deus e obediência à sua palavra. Como é fácil o nosso coração se iludir e o nosso coração se desviar da palavra. Quando nós professamos a fé publicamente, nós afirmamos, nós cremos nas Escrituras Sagradas como regra de fé e de prática. As Escrituras Sagradas nos ensinam que precisamos saber a respeito de Deus e como devemos viver para agradar a Deus. Então, inclusive com igreja, nós precisamos em nossos dias tomar cuidado também para não criarmos regras que não têm nada a ver com santidade, com vida espiritual piedosa, com o amor a Deus, com o agradar a Deus. Regras, como Paulo escreveu, que não tem nenhum poder sobre o pecado. Para vocês terem uma ideia de como essa prática dos escribas e fariseus, isso era uma prática tão antiga, né? Inclusive, como é que está aí sua leitura da Bíblia, sua leitura anual? Está firme aí? Né? Eu sei que alguns já avançaram mais, mas quando você vem lendo as Escrituras Sagradas, você vê a criação, depois a queda, você tem o dilúvio, a chamada de Abraão, a formação de um povo. Deus promete fazer desse povo uma grande nação. E então vem o cativeiro, Deus liberta o povo com mão poderosa, com manifestação de graça do seu poder, dá a esse povo instruções. Uma geração pereceu no deserto, naquele período de 40 anos, por causa da incredulidade. E você vem com Moisés concluindo o seu ministério, nós lemos no livro de Deuteronômio, especialmente aquele capítulo 30. Aí vem Josué, um homem de Deus também, que instruiu o povo, que andou nos caminhos do Senhor. E Josué, quando já velho, se despedindo do povo, disse: vocês sabem muito bem que de todas as palavras que foram proferidas pelo Senhor Deus, nenhuma caiu por terra, todas foram cumpridas. Agora escolham a quem vocês vão servir: aos deuses dos amorreus, aos deuses que ficaram da além do Eufrates. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você entra no livro de Juízes, né? O livro de Juízes começa dizendo que depois da morte de Josué e dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Levantou-se uma geração idólatra. Levantou uma geração obstinada, desobediente, cada vez mais afastada das Escrituras Sagradas. E isso passou
no período da monarquia, no reino dividido, cativeiro babilônico. Depois do retorno do cativeiro, o povo mais uma vez se desvia. Meus irmãos, como Deus é misericordioso e gracioso, como Ele é bom, mas como nós somos maus, nós somos pecadores miseráveis, nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. O quanto nós carecemos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, queridos, para vivermos um cristianismo vivo, autêntico, não sermos apenas frequentadores de templos, religiosos, pessoas que apenas no seu exterior demonstram alguma coisa, mas gente que ama a Deus, que serve a Deus de todo o coração e que procura obedecer a sua palavra. Por exemplo, separei aqui alguns textos que mostram essas realidades. Isaías 66, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito e que treme diante das minhas palavras. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, quando o povo voltou do cativeiro, Deus usou Esdras, homem de Deus, homem apegado à palavra fiel, e ele foi o primeiro a ensinar a lei. Nós lemos capítulo 7, versículo 10 do livro de Esdras: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Capítulo 8 de Neemias, nós temos uma pregação de Esdras, e lá no verso 8 diz: eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Infelizmente, com o passar do tempo, os escribas foram interpretando equivocadamente a lei de Deus, a palavra de Deus, e eles foram criando preceitos humanos, regras humanas, e o povo se afastando cada vez mais das Escrituras Sagradas. Foi o que aconteceu no século XVI, quando eclodiu a reforma, o reconhecimento de que a igreja estava afastada das Escrituras. Os reformadores não queriam formar uma outra igreja, criar uma outra igreja, nada disso. Você olha para a biografia de um homem como Martinho Lutero, ele amava a sua igreja, mas ele percebeu à luz das Escrituras que a igreja havia se afastado, da palavra de Deus, e o chamamento foi para que a igreja voltasse às Escrituras, deixasse os preceitos humanos. O que eles fizeram antes da reforma? Corromperam o culto, incluíram no culto várias práticas, incentivaram várias crenças, sem nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. É o que nós assistimos em nossos dias também. Às vezes nós ficamos empolgados quando nós ouvimos: nós temos um percentual grande de evangélicos no Brasil. Oh, meus irmãos, não levem a mal o que eu vou dizer, né? Mas esse percentual grande, ele não promove mudanças na sociedade. Cresceu o número dos evangélicos e cresceu o número de escândalos. Isso é muito triste.
Cresceu o número de evangélicos, o número de igrejas, mas cresceu também a corrupção do evangelho, o desvio do evangelho. Homens que estão fazendo do suposto ministério um meio para se ganhar dinheiro, impérios são formados, pessoas são exploradas. Isso não é evangelho, isso não é evangelho da graça de Deus. Pessoas são induzidas a ofertar à procura de uma bênção, e bênção é graça, é favor não merecido. Nós não barganhamos com Deus, nós não compramos a bênção de Deus, é graça, é graça. Mas o evangelho tem sido corrompido. São os escribas e fariseus dos nossos dias que falam no nome de Jesus, que usam a Bíblia, mas que deturparam o evangelho, prostituíram o evangelho, pregam uma outra mensagem. Como o Senhor Deus falou por boca do profeta Jeremias: eu sou contra esses profetas que pregam a sua própria palavra e dizem, ele disse. O Senhor diz, eu sou contra esses profetas, nunca os enviei. E aquele dia da volta de Jesus será um dia revelador, porque o Senhor conhece, Ele sonda os corações. E dentro desse legalismo judaico, queridos, eles diziam coisas como, por exemplo, parece bonito, né? Quem está na terra santa, fala a língua sagrada, come sua comida em pureza, essa pureza ritual de lavagem de mãos, e recita o Chamá, pela manhã e à noite, tem a garantia da vida eterna. Como se a vida eterna fosse conquistada por nós e não uma dádiva de Deus, uma manifestação da graça de Deus. Então, esses escribas e fariseus estavam furiosos e fizeram essa pergunta acusatória: por que é que eles não observam as tradições, as nossas tradições? Fizeram uma longa viagem, aproximaram-se de Jesus, ouviram a pregação de Jesus, seus ensinamentos, mas o coração estava fechado, infelizmente. Agora veja como Jesus revelou aqui, expôs a hipocrisia deles. Esse é o segundo ponto. Versos de 6 a 9. Esse é um texto tão impactante, não é? É interessante que Jesus não respondeu à pergunta deles. Ele responderá essa pergunta mais adiante, falando aos seus discípulos. Mas Jesus era assim, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é sábio. Geralmente Ele respondia com uma pergunta, mas Ele respondeu da seguinte maneira, olhando para eles e olhando para o coração deles: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Com a palavra de Deus, Jesus expôs a hipocrisia deles. Jesus citou o profeta. Eram hipócritas. Exteriormente pareciam santos, por dentro, porém, eram corruptos e impenitentes. Um sermão poderoso pregado por Jesus, registrado em Mateus 23, versos 27 e 28, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Como o povo de Israel nos dias do profeta Isaías:
Os escribas e os fariseus enfatizavam rituais externos, mas eles negligenciavam o mais importante, o amor a Deus e a obediência à sua palavra. Este povo honra-me com os lábios. Seria sempre bom a gente perguntar, uma pergunta bem pessoal, quando a gente se reúne em culto: estou eu cultuando a Deus? Esses cânticos estão agradando a Deus? Essas orações agradam a Deus? Essas ofertas agradam a Deus? O que estou fazendo aqui agrada a Deus? A minha motivação é Ele, é por causa dEle que eu estou aqui? É pela graça dEle que estou aqui? Eles negligenciavam os mandamentos de Deus. Eles estavam mais preocupados com a defesa dos costumes rabínicos do que em obedecer à lei de Deus. A tradição dos anciãos tinha valor superior à verdade da palavra de Deus. E, queridos, a Bíblia ensina que a verdadeira adoração flui de um coração regenerado e não de um coração arrogante que se considera merecedor. Como disse Jesus à mulher samaritana, o verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, de coração, e em verdade, de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, de acordo com a sã doutrina. E aqueles acusadores foram desmascarados pelo Senhor Jesus. Eles desprezavam os mandamentos de Deus por causa das tradições humanas. Nós podemos dizer daqueles escribas e fariseus: mãos limpas e corações imundos, hipócritas. Um outro versículo em Mateus 23, agora o verso 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Mas em terceiro lugar, versículos de 10 a 13, isso é bem impactante também. Vejam, queridos, como o nosso coração é enganoso. A gente pode usar uma linguagem espiritual com uma disposição de coração que não é nada espiritual. A gente pode gesticular como uma pessoa piedosa e não ter uma vida piedosa coisa nenhuma. Olha esse texto aqui, é bem impactante. Vamos reler aqui versos 10 a 13. Porque Jesus foi incisivo, Ele é Deus, Ele tem autoridade, Ele é soberano, Ele é poderoso. E eu quero dizer que Ele está falando a mim e a você, que essa palavra que chega ao nosso coração. Verso 10, pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, é consagrado ao Senhor, é oferta ao Senhor. Então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Jesus está citando aqui Moisés: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. O texto paralelo ao nosso está em Mateus capítulo 15, eu vou ler rapidamente os primeiros versículos. Assim está escrito: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas,
Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Corbã é dedicado a Deus. Então, era assim que eles agiam, né? Muito religiosos, observando os preceitos humanos. Quando a Bíblia diz que nós, filhos, devemos honrar pai e mãe, nós devemos obedecer pai e mãe, e nós devemos honrar, respeitar, cuidar. Quando pai e mãe envelhecem, precisam ser honrados e cuidados. Mas Jesus estava dizendo que entre aqueles escribas e fariseus havia aqueles que tinham pais e em determinadas circunstâncias, um pai ou a mãe tinha uma necessidade, recorria ao filho e o filho dizia: "Oh, meu pai", parecia tão espiritual, né? "Oh, meu pai, eu gostaria muito de poder ajudar você. Oh, minha mãe, você sabe que eu amo você, né? Mas aquilo que eu tenho já consagrei ao Senhor", né? Jesus olha para esses homens e diz assim: hipócritas, vocês desobedecem ao mandamento de Deus simplesmente para obedecer preceitos humanos. Isso é uma religião antibíblica, sem fundamentação bíblica, queridos. Eu queria então concluir essa mensagem e já aproveito para fazer algumas aplicações. Separei aqui alguns textos para mostrar o quanto a Bíblia ensina com clareza que a única adoração que agrada a Deus é aquela que flui de um coração sincero, que ama a Deus e obedece à sua palavra. Deus não fica impressionado com quantidade, com números, com gente. Deus está vendo o coração, Ele conhece o coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida. Deuteronômio 10:12. Agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem, sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Deuteronômio 11, 13 e 14. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, de o servir de todo o coração, de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Deuteronômio 26, 16 a 19. Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos, portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração, de toda a alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão seu povo, seu próprio povo, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus preceitos. Deuteronômio 30, versos 6, 9 e 10. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando seus mandamentos, seus estatutos escritos nesse livro, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Josué 22:5. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servos do Senhor, lhes ordenou,
que vocês amem o Senhor, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração, de toda a alma. Samuel, 1 Samuel 7:3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. 1 Samuel 12:20. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. 1 Samuel 12:24. Então somente temam o Senhor e sirvam Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Moisés ensinou essas palavras ao povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Amar o Senhor de todo o coração. Queridos, mero externalismo não agrada a Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, Deus vê o coração. Em resposta à dureza do coração do povo de Israel, Deus levantou profetas, como o profeta Jeremias, por exemplo, e disse a palavra de Deus: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor mandou o profeta Joel, porque o povo estava simplesmente limitando o arrependimento a um ritualismo externo, rasgando as vestes. E a palavra foi: rasguem o coração e não apenas as vestes. Uma conversão verdadeira, autêntica. Queridos, essa palavra aqui é uma advertência para todos nós. É muito fácil ser um religioso hipócrita. É muito fácil ser um religioso hipócrita. É muito fácil ser um religioso legalista, arrogante, que se considera merecedor do favor de Deus. É muito fácil ser um membro de igreja hipócrita, superficial, honra a Deus com os lábios, mas tem o coração longe. O Senhor nos chama a uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, que nossa motivação seja amar a Deus, servir a Deus, né? Às vezes nos descobrimos servindo mais a instituição do que a Deus. É um perigo isso. Perigo de ter cargos na igreja simplesmente por vaidade. Mas que nossa motivação seja sempre honrar a Deus, agradar a Deus, fazer o melhor, não para ter o mais bonito relatório, fazer o melhor, porque o Senhor é digno do melhor, para a glória de Deus. Esse é o cristianismo verdadeiro, queridos, e é possível somente em Cristo. Nenhum de nós pode agradar a Deus a não ser em Cristo Jesus, pela intervenção do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, o Senhor está olhando para o meu coração e para o seu coração também. O que é que Ele está vendo? O Senhor está olhando para nosso culto. Como Ele o está recebendo? Que Ele nos abençoe. A esperança em Cristo Jesus. A esperança em Cristo Jesus. Ele nos dá nova vida. Ele é poderoso para fazer de nós cristãos autênticos, verdadeiros, servos do Senhor. Sejamos apegados à palavra, e eu volto a incentivá-los. Leiam a Bíblia, leiam todos os dias
a Bíblia, meditem, procurem guardá-la no coração. Peçam a bênção de Deus. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, quero ouvir a tua voz. E andemos segundo a palavra de Deus.